Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes, sejam sempre bem-vindos com aquele devido respeito, né galera? Vamos falar aqui das últimas notícias do São Paulo Futebol Clube desta segunda-feira. Tem muita notícia, hein galera? Tem notícia preocupante, tem notícia otimista, obviamente também. A gente vai comentar aqui todos os assuntos aqui. Não sai daí não, fica até o final do vídeo. Tem muita notícia legal pra gente comentar aqui, notícias importantes para vocês saberem, beleza? Já deixa aquele like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, compartilha aqui esse vídeo, dá aquela moral de sempre aí. Se quiser se tornar membro do canal, por apenas R$ 4,99 aqui embaixo tem para você virar opção, tem a opção aí para você virar membro, fazendo parte aí do nosso clube de membros do YouTube também, beleza? Tamo junto, vamos São Paulo sem perder tempo, galera. Já começar a trazer para vocês, eu trouxe de manhã a informação para vocês, eu cheguei a comentar, né, que para quem não acompanhou de manhã, o Thiago Mendes tem um acordo verbal com o São Paulo para chegar no São Paulo no meio do ano aí, galera. Ele deve chegar no começo de julho aqui, o Atlético Mineiro aí, né, já até desistiu do jogador, tentou uma última cartada, ouviu do jogador que o jogador vai jogar, ele quer jogar no São Paulo, pelo menos é isso que a gente tá sabendo aí. Tomara que dê certo, vamos ver, né? Eu sempre falo aqui, eu acho bom jogador, não sei o que vocês pensam aí. Acho o Thiago Mendes bom jogador, apesar dos seus 33 anos também. Só que tem aquele detalhe, né? Acho bom jogador, aquele Thiago Mendes que a gente viu jogar. Confesso que hoje não sei como ele está jogando. Sempre achei ele um bom jogador. E o nosso time é um time mais envelhecido. Detalhe também, tá? Falar em time envelhecido, galera, o Oscar, de 33 anos, o nosso Oscar aí, que teria que ser o camisa 10, tá? Na minha opinião. Até para ajudar no marketing. O Oscar, que ficou fora do jogo da estreia do Campeonato Brasileiro contra o Sport, segundo o jornalista Eduardo Afonso da ESPN, o Oscar teria treinado normalmente hoje, treinou normalmente, então amanhã ele vai fazer mais um treino, o São Paulo faz mais um treino amanhã, o Oscar então vai para o jogo na quarta-feira, lá em Córdoba, na Argentina, contra o Talleres. Detalhe, galera, o Talleres é o 21º colocado na classificação geral lá na Argentina, né, num total de 30 times, campeonato lá dividido em dois grupos de 15. Em 13 jogos, nos últimos 13 jogos, o Talleres ganhou um jogo. Isso ganhou um jogo, em 13 jogos ele ganhou um jogo. O Talleres lá que, se eu não me engano, nos últimos, acho que 9 jogos, cara, não ganhou um jogo sequer, assim. Então, a crise lá também no Talleres, e aí que mora o perigo, né? Só para terminar aqui o assunto. Quando esses times vêm nessa situação aí que mora o perigo pra gente. Mas o jogo quarta-feira, então, não teremos Lucas Moura, isso é certeza. O Lucas, galera, não tem prazo para retornar. Inclusive, hoje a gente estava comentando sobre isso aí nos nossos grupos aí, né? Perguntando quando que ele volta. Até o momento ninguém sabe aí quando que o Lucas volta. A diretoria do São Paulo também não fala, o departamento médico, sem muitas informações, é bem verdade, né? Até o momento, assim, o Lucas bateu o joelho lá contra o Palmeiras, mas ninguém sabe exatamente o prazo que ele vai ficar fora. O São Paulo não dá prazos. Então, mas o Lucas tá fora. O Oscar, que tinha sentido a coxa no treinamento, né, no dia anterior, no treinamento ao jogo, o jogo foi no sábado, o Oscar sentiu a coxa na sexta-feira, né, e agora, hoje ele treinou, vai para o jogo, bem provável que vai para o jogo na quarta-feira aí, a primeira partida do São Paulo na fase de grupos aí da Libertadores, São Paulo e Talleres, beleza? Então é isso, tomara que o Oscar jogue, né, gente? Tomara que o Oscar jogue. Eu acho que a gente tá precisando sim aí de mais qualidade. Quem sabe assim o Zubeldia, ele pode colocar 3 volantes, mas coloca um armador também. Eu não duvido nada, tá? Que ele entre lá na Argentina de repente com 3 zagueiros, 3 volantes, mais o Oscar, 2 atacantes lá na frente, lá o Luciano e o Caleri, pode ser também. Ou sei lá, de repente ele surpreende lá e coloca jogadores nas pontas, né, galera? Quem sabe o Lucas Ferreira na direita, o Ferreirinha na esquerda. O Zubeldia, ele costuma surpreender nas escalações dele. Por bem ou por mal, ele costuma surpreender. O que vocês acham? Comenta aí. Não esquece também, galera, de dar aquela fortalecida aí, ó. Já deixa o like aí. Acho que você esqueceu de deixar o like. Não esqueça não, deixa o like e ative o sininho das notificações também.
Falando em Zubeldia, galera, olha só, dos treinadores disponíveis aí no mercado, tá? Agora começa a sair algumas notícias no final da tarde, saíram algumas notícias aí, a gente viu uma galera aí, jornalistas conhecidos, né? Inclusive aí da torcida no geral, dizendo que se caso o Zubeldia vier ser demitido, não é certeza que vem o Dorival não, viu? Não tem nada de certeza de pintar o Dorival no São Paulo. Aí eu, pelo menos, estou vendo nas redes sociais, nos grupos, nos canais da internet e do YouTube, eu tô vendo a galera muito assim no Crespo, focada no Crespo, né? O Crespo, assim, ele tem um vídeo dele aí, cara, muito legal, ele falando que gostaria de retornar para o São Paulo, né? Tem outro vídeo ele dizendo, quando ainda ele era técnico do São Paulo, que ele gostaria de jogar com o Morumbis lotado, né? Que seria um sonho para ele. Porque a gente sabe lá em 2021, quando a gente foi campeão paulista e o treinador era o Crespo, tinha lá a pandemia, né, galera? Então não tinha torcida, não tinha torcedor no estádio, né? Então o Crespo, ele até comentou que tinha esse desejo, ainda tem o sonho, ele tem vontade de retornar para o São Paulo. Olha, eu vou ser sincero para vocês, eu não sei o quanto atrapalha, o quanto pode atrapalhar, mas, por exemplo, o Crespo, depois que ele saiu do São Paulo, pouco tempo depois, ele acionou o São Paulo na FIFA, né? Quem não se lembra, ele acionou o São Paulo na FIFA, cobrando direitos de imagem ali, né? Que o São Paulo não teria pago ele. Eu acho que foi em torno de 1 milhão e 700, 1 milhão e 700 mil, alguma coisa nesse valor assim. Eu lembro lá quando ele entrou com essa ação, e para que o São Paulo não sofresse lá um transfer ban, inclusive, né? A FIFA que inclusive condenou o São Paulo a pagar, a FIFA reconheceu que o São Paulo devia esses valores ao Crespo, e depois eu acho que o São Paulo entrou em um acordo ali com o Crespo para quitar a dívida com o Crespo. Eu não sei se pagou, como anda o pagamento, mas lembro muito bem dessa notícia. Então, pode ser que como o Crespo não é um profissional da bolha, galera, da bolha do São Paulo, eu digo da bolha porque o Milton Cruz também processou o São Paulo. E num valor, acho que bem acima aí do que o Crespo cobrava. Acho que ele era 5 milhões, se eu não me engano, ali a coisa do Milton Cruz. Ele processou o São Paulo e depois o Milton Cruz também retornou para o São Paulo. Isso é público, isso a gente acha aí na internet aí também. Só você pesquisar aí, ó, processo do Milton Cruz contra o São Paulo. Pesquisa aí no Google aí que você vai ver que ele também processou o São Paulo, Milton Cruz, e o Milton Cruz hoje continua sendo lá auxiliar fixo na comissão aí do São Paulo, né? O Zubeldia tem lá os seus auxiliares e o Milton Cruz também continua trabalhando no São Paulo. Só que o Milton Cruz não é auxiliar do Zubeldia. No comecinho até era. Hoje você não vê o Milton Cruz mais. Coisa estranha, também tem essa, né? Então, a gente vê aí, a questão dos treinadores, né? E na opinião de vocês? Na opinião de vocês, quem deveria ser o novo treinador do São Paulo se o Zubeldia vier mesmo a ser demitido? Eu não estou demitindo o Zubeldia, não. Eu só acho que internamente ele já foi demitido, tá? Internamente. Há quem diga, o jornalista Paulo Pontes, inclusive, comentou que o Belmonte, né, já teria, mês passado, já teria acertado, né? Não chega nem a ser mês passado, umas 2, 3 semanas atrás, que já teria acertado salários com o Diniz, só que acabou não rolando. O que eu acho é que estão esperando um tropeço contra o Tajeres, um tropeço contra o Atlético Mineiro para demitirem oficialmente o Zubeldia, porque na minha opinião, internamente, ele já está demitido. E há quem diga ainda que não tem volta. Dizem que mesmo uma vitória lá contra o Tajeres, um empate, não tem volta, né? O ambiente já está conturbado, ele não consegue mais extrair, tirar, né, o time dessa situação. Há quem diga isso aí do Luiz Zubeldia. Eu só vejo assim um ponto muito negativo do Zubeldia. No começo a gente aprovou, no começo a gente apoiou muito, mas hoje, por exemplo, eu acho que ele não consegue extrair nada, ele não consegue mudar o jogo. O São Paulo anda perdendo, empatando jogos, gente, jogos assim inadmissíveis do São Paulo empatar e perder. Nem toda a responsabilidade é do treinador, tá? Detalhe. Cara, mas assim, o treinador ele precisa assumir a responsabilidade. É ele que escala, ele que convoca, né? Ele que faz as modificações. Então,
o treinador, eu acho que ele tem essa parcela aí. E lá dentro de campo, eu acho que os jogadores têm que fazer também por onde. Então, eu acho que nunca a responsabilidade é só do treinador. Mas, de novo, na minha opinião, eu ainda só acho que o Zubeldia cai lá no jogo contra o Atlético Mineiro. Pelo futebol que o São Paulo jogou contra o Sport, acho muito difícil uma virada de chave que o São Paulo passe a ser protagonista com o treinador Zubeldia. Eu acho que isso só vai mudar quando chegar um outro treinador, outra mentalidade. Se vai dar certo ou não é outra coisa, né? Mais pra frente. Mas eu acho que vai mudar no início é exatamente a chegada de um outro treinador. Ah, não tem dinheiro para pagar. Você sabe que é assim que funciona o futebol. Né? Se você não tem dinheiro para pagar, então fica com o Zubeldia 10 anos aí e não tem dinheiro para pagar. Ah, quando terminar o contrato, aí vai rescindir. Se terminar o contrato, não vai ter que buscar um outro treinador da mesma forma? O problema é a multa agora, né? Para pagar a multa do Zubeldia, que seria em torno aí de 2,5 milhões a 2 milhões e 700 mil reais. Aí que tá o problema. Se você tem um problema no comando, você não consegue trocar porque não tem dinheiro para pagar a multa. É incrível isso aí. Mas enfim, vamos aguardar esses passos aí do Zubeldia e quem será o novo treinador do São Paulo. A torcida independente já se manifestou, os caras já estão cobrando, né? Agora, se as coisas não funcionarem agora dentro de campo, o torcedor vai perder a paciência muito fácil, galera. E isso é ruim para o time. Não é ruim só porque é cobrança no Zubeldia. É ruim demais para o São Paulo. Porque aí eu acho que todo o ambiente vai ficar muito conturbado. Infelizmente, mais uma vez, né? É incrível, cara, como entra ano, sai ano. É sempre essa situação no São Paulo Futebol Clube. Incrível. Vamos falar aqui de outras coisas aqui, galera. Agora, olha só, importante, hein? Balanço oficial do São Paulo, galera. É isso mesmo, hein? Oficial. O Tricolor na web, né, o jornalista Paulo Pontes, sempre muito bem informado, né, ele que acompanha muito a oposição, olha só, ó, ele fez uma publicação que a dívida do São Paulo é de 968 milhões 255 mil, de acordo com o balanço, tá? Publicação dele. Mas deveria, olha só isso aqui o detalhe, deveria ser de 1 bilhão e 12 milhões 252 mil. A maquiagem está sendo considerada, né, direitos de receitas a apropriar, ou seja, algo que ainda não recebeu, receita do ano. 731 milhões o São Paulo arrecadou. Gente, o São Paulo arrecadou no ano de 2024, segundo o balanço financeiro do clube, 730 milhões de reais. A dívida do São Paulo fecharia com mais de 1 bilhão e 12. Só que o São Paulo está jogando valores a receber, o São Paulo jogou valores ainda que tem para receber para não bater a dívida de 1 bilhão. Foi a maquiagem aí que a diretoria do Casares fez. E detalhe, aí eu penso, cara, o São Paulo teve um déficit de 300 milhões de reais. Praticamente 289. Esse clube arrecadou 731 milhões. O São Paulo, ano passado, arrecadou, acho que 660 milhões ano passado. Esse ano, o São Paulo arrecadou 731 milhões. O São Paulo arrecadou 71 milhões a mais do que o ano passado. Mas a dívida cresce, a dívida evolui ainda mais do São Paulo. Olha, talvez tenha arrecadado até mais, viu? Essa que é a realidade. Gente, de novo, o São Paulo... Batemos uma dívida de 1 bilhão, galera. 968 para 1 bilhão. Isso porque ainda, né, segundo o Tricolor na web, teve essa maquiagem aí, quer dizer, já teria ultrapassado 1 bilhão. Infelizmente, chegamos à dívida de 1 bilhão. E aí a gente tem que ouvir daquele de torcedores assim, vocês não tem que cobrar, deixa a diretoria trabalhar. Não tem que cobrar? Cara, esses caras deveriam ter vergonha na cara. Você, torcedor, que acha que a gente não tem que cobrar, você deveria ter vergonha na cara, velho. Se é que torce pro São Paulo, um torcedor que fala um negócio desse. A gente tem que cobrar sim, cara, cobrar transparência. Pô, a gente tem que cobrar a transparência da gestão de futebol, pra onde tá indo toda essa grana do São Paulo. São Paulo não tá investindo em nada, galera, de jogador. São Paulo não tá comprando jogadores. É só dinheiro que entra no clube, é só a dívida que aumenta.
Então a gente tem que cobrar, tem que fiscalizar, tem que trazer os números, a gente tem que reportar isso, galera, a gente tem que espalhar isso aí, cara. Para que as pessoas saibam, para que o torcedor saiba o que tá acontecendo no São Paulo, porque isso não é normal, cara. Se você não se incomoda com isso, realmente você não é São Paulino. Eu me incomodo. Porque, ó, por exemplo, se você falar assim, não tô nem pra política do clube, que se dane a dívida do São Paulo. Desculpe o palavreado, galera. Mas se você pensar assim, aí depois vai chegar no mercado de transferências, o São Paulo não consegue comprar um jogador que custa 2 milhões de euros, aí você vai falar, pô, mas o São Paulo é gigante, como que o São Paulo não consegue comprar? Porque deve 1 bilhão, cara. Porque eles deixam chegar a 1 bilhão, aí não vai conseguir comprar ninguém. E aí depois você acha que só quer acompanhar dentro de campo, a gente precisa cobrar sim, perguntar por que essa dívida é gigantesca. E quem deveria fazer esse papel mais ainda são os jornalistas, que quando eles passam nas zona mistas, os caras não perguntam, velho. Os caras não têm coragem de perguntar, ô Casares, você passou o ano inteiro falando que a dívida do São Paulo era de 700 milhões de reais, mas a dívida tá aí de 1 bilhão, Casares. Como que você explica isso? Você acha que algum jornalista teria coragem de falar isso? Jamais. Eles não têm coragem, eles não perguntam, e também nem pode perguntar. Se perguntar, acho que não entra lá no Morumbis, no CT da Barra Funda, nunca mais. Então eles só perguntam realmente aquilo lá que eles querem que perguntem, para eles poderem responder, porque já tá na ponta da língua. Galera, deixa o seu like aí, vamos mudar de assunto aqui, dá essa moral, fortalece aí. Então, só para recapitular, tá? Dívida do São Paulo, segundo o balanço, 968 milhões, meu Deus do céu, e 255 mil. Quando o Casares assumiu a dívida do São Paulo, sabe quanto que era a dívida do São Paulo? 556 milhões, eu acho que é isso. Se você parar para pensar, cara, é quase o dobro da dívida, daqui a pouco bate o dobro da dívida. O Casares vai precisar de muita parceria aí, cara. É mais de 400 milhões de dívida do Casares em 4 anos. É 100 milhões de dívida por ano, cara. Olha, não paga a dívida aumenta, né? Os caras não conseguem estagnar a dívida. Talvez o sonho deles seria isso. E entra presidente, sai presidente, é tudo no mesmo grupo político, a dívida só cresce. Infelizmente é isso, enquanto tem torcedor que tá achando que tá uma maravilha. Aí quando vai chegar no campo não consegue competir com ninguém, não paga ninguém, atrasa salário. E é isso. E o torcedor fica com cara de tacho depois. Ó, e aí o Marinakis, galera, ele é esperado para ser o salvador do São Paulo. Agora, em junho, né, no meio do ano, a ideia da diretoria do São Paulo é assinar aí com o Marinakis no meio do ano. E o cara vai injetar aí, né, 600 aproximadamente, quase 600 milhões de reais, dívida para investir na base, dívida para o futebol profissional, dívida para pagar, dinheiro para investimento na base, investimento no time profissional, investimento para pagar dívida, junto com o FIDIC, junto com o que o São Paulo acredita que vai arrecadar, o São Paulo acredita que esse ano vai arrecadar mais de 900 milhões de reais, né? Vamos ver se ano que vem no balanço vai aparecer o superávit do São Paulo de 44 milhões de reais. O São Paulo estima que vai arrecadar quase 1 bilhão de reais. A verdade é que eu acredito que vai conseguir, galera, porque a cada ano o São Paulo arrecada mais. O difícil é saber para onde vai toda essa grana que eles arrecadam, porque não está tendo investimento, né, no futebol, contratações. A gente não vê pagamento de dívidas a empresários, direto aparece um empresário cobrando o São Paulo. O São Paulo tem uma dívida aí, essa que é a realidade gigantesca. Mas vamos lá, o Marinakis, então, pode ser o grande salvador do São Paulo. Vocês acreditam mesmo que ele será esse salvador do São Paulo? Hoje existe essa expectativa do cara injetar muita grana para que o Casares, quando ele sair do São Paulo ano que vem, no final do ano que vem, né, ele não quer deixar uma dívida de 1 bilhão ou mais, ele não quer ser lembrado como um dos piores presidentes da história do São Paulo. O Casares financeiramente supera o Leco. E olha só, o Casares supera o Leco em tudo, porque
O Leco não ganhou título, é fato, o Casares ganhou título, né? Com o Leco, acho que o São Paulo ganhou 2 vice-campeonatos. O Leco não ganhou título, o Casares ganhou título. O Leco deixou uma dívida melhor, o Casares deixa uma dívida de quase o dobro. Esse é o grande problema, esse é o grande legado. O Leco vendia jogadores da base barato. O Casares também vende barato, né? Mas tinha uma diferença do Leco e do Casares nessa questão da base. Na gestão Leco, eles eram vendidos baratos, mas eles jogavam. Os treinadores que estavam lá acabavam colocando os garotos, porque o Leco entendia que tinha que vender, mesmo que vendesse barato, mas vendia, porque estavam desesperados. E olha que naquela época a dívida, quando o Leco vendia os jogadores, a dívida era de quase 500 milhões. Hoje a nossa dívida é de 1 bilhão, cara. Então o desespero hoje é bem maior. E é por isso que venderam o William Gomes por barato, por 9 milhões de euros, que foi o anunciado lá para o Porto. A gente vai ver no balanço, quando sair se realmente foram esses 9 milhões de euros, né? Mas enfim, foram os 9 milhões anunciados. Imagina se não tivesse vendido, hein, galera? O William Gomes. Por que eles venderam? Porque teve uma proposta. E é isso que acontece. O São Paulo sempre enforcado, vai acontecer isso. O clube sempre vendendo os jogadores baratos. E aí a grande salvação pode ser o grego bilionário Marinakis aí para salvar o São Paulo do Casares, né? Mas será que isso é o suficiente? Eu volto a repetir, galera. Não precisaria de Marinakis, de investidor, se o São Paulo fosse tratado, cuidado por pessoas honestas, pessoas capacitadas, né? Pessoas que soubessem trabalhar com a base, revelar, vender jogadores, né? Se fosse profissionais realmente aí do futebol, o São Paulo não precisaria ceder 35%, 40% da sua base, né, em comissões para um investidor, até porque o São Paulo que vai arrecadar, em tese, 120 milhões, né, por ano, com esse investimento. Se você parar para pensar, se você investir num garoto, se São Paulo investisse em revelar jogador, cara, talvez o São Paulo vendesse 3 por ano, pelo menos, cada um, sei lá, por 15 milhões de dólares. Olha que eu tô sendo pessimista, 15 milhões de dólares, quanto que dá isso? Faz aí a conta, é 5 e pouco, vai, 75, 80 milhões de reais. Poderia sim se o São Paulo investisse, mas vai precisar chegar um investidor para fazer esse aporte, para que os jogadores sejam vendidos dessa forma, talvez até baratos, né? A gente não sabe a valorização que esses garotos vão ter. Então o São Paulo precisou fazer aí um acordo, trazer o grego aí, o Marinakis, para que o São Paulo volte a ser protagonista na base, porque com as próprias pernas eles afundaram o São Paulo, gente. Com as próprias pernas, esses caras afundaram o São Paulo. E na minha visão, isso aí é uma SAF em Cotia, tá? Essa parceria que eles estão fazendo aí, que será anunciada em breve. E o Casares garantiu que mais patrocínios chegarão até o final do ano. Ele falou isso, não foi? Na zona mista, que mais patrocínios, que o torcedor do São Paulo vai se surpreender, porque vem mais patrocínios por aí até o final do ano. E vai precisar mesmo, né? Com um rombo desse aí, né? Uma dívida dessa de 1 bilhão, vai precisar de muitas parcerias aí. Eu garanto para vocês, a promessa que eu faço para vocês é: eu continuarei fiscalizando, buscando informações e trazendo informações do a quem doer. Se você aí não gosta de saber que o São Paulo deve tanto, se você é apaixonado pelo Casares, meu amigo, eu vou trazer a informação da mesma forma. Eu não sou apaixonado, não gosto de dirigente, não faço questão de gostar de dirigente. Dirigente, ele tem a obrigação, não é privilégio, ele buscar o melhor para o São Paulo. É obrigação, ele tá lá exatamente para isso, ele ganha para isso, ele não está lá de graça. O presidente do São Paulo é remunerado, ele está lá para isso, ele não está trabalhando de graça, ele tem um salário, ele tem sim que prestar contas ao torcedor, mesmo que eles acham que não tem. Galera, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha aí os nossos vídeos nas suas redes sociais, tá bom? Amanhã,
praticamente pré-jogo, São Paulo e Tajeres, estreia da Libertadores quarta-feira. A gente vai estar aí com lives e vídeos aí, com certeza amanhã, repercutindo muito também as notícias aí do São Paulo Futebol Clube. Forte abraço a todos aí, obrigado pela moral, tamo juntos, vamos São Paulo. Big Tricolor, a paixão é imensa, no campo, na arquibancada, nossa força não se cansa. São Paulo, orgulho do Brasil, com o Tricolor.